E aí eu quase fui falar essa palavra lá na frente, porque Deus me deu essa palavra lá no retiro que eu tava em Indaial, né? E essa palavra veio entrar nesse posto aqui, ó, pra comer, mas tá sem conveniência. Enfim, vamos seguir no jejum, porque o jejum vai fortalecer a palavra. Jesus. Depois a gente vai editar se precisar. Tá bom, gente? Vai subir assim. Vai subir assim, então tá bom. Cara, se liga na parada. Eu tava indo pra Indaial, no retiro da minha igreja, Nação dos Montes, agora no feriado, que é o feriado de carnaval, né? E essa semana, uma pessoa numa reunião de negócios quis insinuar que eu era meio filhinho de papai. E essa palavra está relacionada a isso. E eu sempre que alguém quis me dizer que eu era filho de papai, herdeiro e tal, eu na minha cabeça, eu vinha falando, cara, a pessoa não viveu o que eu vivi, ela não sabe o tanto de batalha que eu passei, o ambiente que não era moleza, né? Um ambiente desafiador, e mesmo hoje não está sendo moleza, né? Que talvez até para não querer dizer que eu sou um filho de papai, pode ser que eu mesmo criei desafio para eu me meter em desafio para dizer que não era filho de papai, né? A gente mesmo causa dificuldade para não ficar sendo rotulado de algo que a gente não quer, talvez. Então, o tema dessa palavra é: eu não sou filhinho de papai, eu sou filho do pai. Nem filhinho de mamãe, filho do pai, né? Esse é o tema dessa palavra. E aí eu comecei a parar para analisar e falei, cara, talvez eu tenha um monte de coisa que eu não melhorei ainda, porque eu sou talvez um cara filho de papai. Eu tenho sido filho de papai. Fazendo uma autoanálise, uma crítica pra mim mesmo, eu falei, mano, cara, por que eu ainda tenho comportamentos que não são comportamentos de extrema liderança? Porque quem precisa ser um cara de extrema liderança realmente precisa, tem que se comportar como alguém que é altamente líder. Mas o filhinho de papai, ele fala, cara, se eu não fizer, alguém vai fazer por mim. Se eu não fizer ou não der o meu melhor, eu tenho um pai, uma mãe, ou o sistema, ou alguma coisa. Sempre tem no seu subconsciente a impressão de que vai dar um jeito, de que alguém vai ajudar, alguém vai resolver, E eu fui criado assim, querendo ou não. Eu fui criado de uma maneira que meu pai sempre pagou tudo, sempre deu jeito. Minha casa sempre tinha uma diarista, sempre teve alguém que cuidou, sempre teve alguém que resolveu, né? Diferente do cara que, nasceu já numa bronca ferrada e que cedão teve que se virar. E na verdade eu preciso assumir que eu realmente, comparado com esse tipo de pessoa, tive muito mais facilidade. Entendeu? Mesmo eu não querendo assumir que de alguma forma eu tenha sido filhinho de papai, perto da realidade da maioria das pessoas, foi o que aconteceu comigo. Então eu comecei a parar pra ver, cara, por que eu não me entrego 100% em determinadas coisas? Por que eu vou fazendo, eu me esforço, faço, mas assim,
Às vezes não meto a constância, não meto a disciplina, porque é um orgulho de filhinho de papai. Me dei muitas vezes ao luxo, né, de beber, de fumar, depois de um dia de trabalho, que eu falo, mano, agora eu mereço meu tempo de relax, entendeu? Um cara que é o cara que tá sofrendo, mano, um cara que tá com as contas apertadas, um cara que quer avançar, um cara que quer, esse cara aí, ele fala, mano, eu vou aguentar a dor, mesmo que esteja doendo, eu vou aguentar a dor, eu vou suportar essa dor, eu não vou me dar ao luxo de tomar uma cerveja toda hora que eu quero. Então no final, cara, a pessoa que tava, talvez eu que não queria enxergar isso, mas chegou uma hora que eu falei, cara, eu tô me comportando como um filhinho de papai. E aí, por exemplo, já morei muito bem, e hoje o fato de eu moro bem, mas já não moro mais do jeito que eu morava antes, e do jeito que talvez eu queria, eu me dou o luxo de reclamar. Só que é uma condição muito melhor do que pessoas que estão numa dificuldade gigante, né? Então no final das contas, quem está reclamando? Se eu fizer essa reclamação em público, é um filhinho de papai. É alguém que está sendo ingrato, alguém né, que tá que nem aquela música do Zeca Pagodinho e do Rapa, né? A pior coisa do mundo é gente reclamando de barriga cheia. Tem? É gente reclamando de barriga cheia. E a real é essa. Então, cara, esse vídeo eu tô fazendo porque tem muita gente que é filhinho de papai, entendeu? E eu cheguei num ponto, cara, que eu preciso deixar de ser filhinho de papai e assumir a bronca e ser filho do pai, tá? E tô declarando isso pra você também, pra você acordar, cair pra vida, porque a vida realmente não tem sido e não é moleza, tá entendendo? E quem não ralar de maneira extraordinária, de maneira super diferente, como alguém que é a real, entendeu? Eu não sou, cara, eu não sou filhinho de papai, porque eu não ganho as coisas de mão beijada, então não tem por que eu me comportar como filho de papai. Eu tenho que me comportar como alguém que tá lá embaixo, querendo ser alguém, tá entendendo? Alguém que tá lá e tem que me dedicar como alguém que eu não sou herdeiro, não fui herdeiro, entendeu? Não sou, embora eu tenha sido tratado talvez como um filhinho de papai, tratado como um herdeiro, mas na prática eu não sou. Na prática eu não ganhei eu tenho que estar trabalhando todo dia, eu tenho que estar me dedicando todo dia, eu tenho que estar todo dia ralando, dando o meu melhor, sabe? Quantas vezes eu quero, mano, agora eu quero tirar meu momento de lazer, agora eu quero fazer minha academia, agora eu quero dar minha corridinha, isso aqui eu deixo pra responder depois, não sei o que, cara. Mas eu não sou, não tenho as coisas de mão beijada. Esse depois quem vai ter que resolver sou eu. Não é o papai nem a mamãe, mas às vezes. E aí o cara fica bravo porque as coisas não dão certo, querendo botar a culpa nos outros. Então, cara, pra você que foi tratado, e eu falo isso pra essa pessoa que tá aqui do meu lado também, tratado como um filhinho de papai, que quando você, às vezes na sua infância, você teve grandes oportunidades, como eu tive, só que o jogo virou, você tá sofrendo que nem eu, porque você sente saudade da época que você era filhinho de papai e você quer continuar achando que você é filhinho de papai. Mas, mano, você não é filhinho de papai, você tá aí que nem todo mundo, entendeu? Que se não ralar vai se ferrar, vai se lascar, não vai conseguir comprar um carro, um apartamento, viver bem, dar uma condição boa, não vai conseguir se você não fizer o diferente, o extraordinário, tá? E a única força que nós temos é a força de ser filho de Deus
filho do Pai, se agarrar nele, buscar a energia nele, viver segundo os princípios dele, entendeu? Viver segundo o que ele tem para nós, né? Porque aí sim nós vamos ter as bênçãos que ele prometeu para nós, que são as melhores, né? Então assim, hoje nesse retiro de carnaval, cara, né, em conversas que eu tive que não foram fáceis, né, de ser exposto, jogado na cara, mas que me trouxe a reflexão que realmente eu não sou filhinho de papai, mas eu estava me comportando como filho de papai porque eu fui tratado na infância como um filho de papai. Mas hoje eu sou filho do pai. E o filho do pai tem que ralar, tem que fazer o que é certo, tem que se sacrificar. Então aqui eu sacrifico o velho homem, declarando aqui nesse vídeo, né? E te convido a fazer isso também e viver uma vida conforme as leis de Deus, sem se achar no direito de ter happy hour todo dia, né? Sem se achar no direito que pode fazer o que bem entender, que tudo vai dar certo, né? Que eu vivi uma vida assim, talvez eu tenha sido um dos piores desse tipo, né? Mas amém. Então surgiu algo bom, né? Surgiu uma reflexão que vai ser valiosa. Amém? Deus abençoe sua vida. Você também é filho de Deus, filho do Pai. E todo espírito de filho de papai cai por terra agora, em nome de Jesus.